Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar quem é Jesus, provas de sua existência e divindade. Então, para quem não sabe, esse tema sobre quem é Jesus é chamado de Cristologia e fala um pouquinho da relação também com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, Cristologia fala bastante sobre a pessoa de Cristo. E Cristo é uma pessoa da Trindade. A Bíblia fala em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, lá em João 1, fala um pouquinho sobre Deus ser um Deus, mas três pessoas em um Deus único: o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, ele é uma das pessoas da Trindade. E a Bíblia fala, pelo menos lá em Isaías, que Jesus não era muito bonito. Ele não tinha formosura alguma para que alguém se atraísse a ele por formosura. Então eu acredito que ele seja assim, não feíssimo, mas também não bonito. O retrato dele seria mais ou menos o retrato de Jesus de The Chosen, em que você não tem uma pessoa de olhos claros, azuis, também não tem uma pessoa bonitona, mas tem uma pessoa com características típicas de pessoa do Oriente Médio, que é mais morena, mas que não é uma pessoa negra e que estava acostumada a trabalhar no sol do dia a dia ali, com traços específicos. Então, a gente sabe que quando é que Jesus surge? Primeiro que Jesus não surge. A linha cronológica dele, ele já era, e ele estava com Deus no princípio. Ele era o Verbo, e o Verbo se manifestou para nos trazer salvação, conforme prometido em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu no ano zero, separa a história antes e depois de Cristo. 25 de dezembro, não tem uma data específica, claro que a gente criou uma data comemorativa. Alguns dizem que a datação inicial foi errada de zero, então sugerem que 4 antes de Cristo foi o período em que ele nasceu, 4 anos antes do período que é datado oficialmente no calendário. Jesus, ele tem alguns relatos sobre ele na Bíblia, do início de sua vida, ele no meio dos doutores, e no livro de Lucas, e depois pula para a sua vida adulta, no qual com 30 anos ele começa a sua missão. Eu não vou relatar porque são vários evangelhos só com os milagres e tudo que ele fez enquanto ele estava aqui, mas principalmente a gente tem que entender que ele era 100% Deus, 100% homem. Ele fazia milagres, ele chamou 12 discípulos no qual ele ensinou, um deles traiu Jesus, e ele, durante esse ministério, ele foi fazendo milagres, ensinando vários ensinamentos bíblicos, até que aos 33 anos de vida, ele morre. Esse Jesus é o do The Chosen, eu já falei. Ele é 100% homem, 100% Deus. Aos 33 anos ele morre, crucificado, simbolicamente representando um cordeiro mudo, morto no Calvário pelos nossos pecados. Após morrer na cruz do Calvário, ele ressuscita, fica um período aqui na terra em contato com os discípulos e com outras pessoas, e logo depois ele ascende ao céu, no qual os discípulos vêm, e a Bíblia fala que ele está à destra de Deus, que é o que Estevão viu quando ele morreu apedrejado, no livro de Atos. Então Jesus, ele está posicionalmente lá, ao lado de Deus, e ele não sai do trono dele hoje em dia. Ele fica lá intercedendo pela gente, e o Espírito Santo é que está com a gente, e a presença dele está conosco através do Espírito Santo. Então essa cronologia, ele sempre foi, ele se manifestou carnalmente, teve um ministério, morreu e ressuscitou, mesmo sendo inocente. Eu não vou explicar a genealogia de Jesus. Se você quiser, você dá uma pausa nesse vídeo. Está em inglês, mas você pode olhar essa genealogia, e você pode encontrar no livro de Mateus e Lucas a genealogia de Jesus. E aqui são profecias que Jesus seria o Messias. Para alguns judeus, Jesus, ele não seria o Messias, ele seria apenas um profeta. E para a gente que é cristão, a gente acredita que o Messias prometido no Antigo Testamento, que viria para salvar a humanidade, ele já veio, e esse é Jesus, que é o Deus manifestado e o Verbo manifestado conosco. E a gente consegue comprovar isso através de várias profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus.
Então, o sacerdócio segundo Melquisedeque, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo. Eu vou botar no próximo que eu acho que é mais detalhado. O nascimento virginal, anunciado em Isaías 7,14, é cumprido em Mateus 1,23. O local de nascimento, Miqueias 5,2, anunciou no Antigo Testamento, em Mateus 2,6 se cumpriu. Retorno do Egito, Oséias 11,1, Mateus 2,15 se cumpre. Entrada em Jerusalém, montado no jumento, Zacarias 9,9 prediz no Antigo Testamento, em Mateus 21,5 se cumpre. Rejeição, Salmo 118,22, a predição, Mateus 21,42 se cumpre. Crucificação e zombaria, Salmos 22,7, predição, Mateus 27,43 se cumpre. Sepultamento, Isaías 53,9, predição, Mateus 27,57, 60 cumprido. Então isso aqui é apenas uma pequena amostra das profecias que Jesus se cumpriu. Então, para alguém ser um falso Messias e cumprir tudo isso que foi cumprido e relatado na Bíblia, seria praticamente impossível. Inclusive, os discípulos de Jesus eram judeus. Eles não seriam enganados facilmente por um falso profeta que chegasse, que as profecias, e ele não cumprisse bem as profecias que estavam na Bíblia. Então, esse Jesus, ele cumpriu todos os requisitos para ser o Messias. Outra coisa, ele tem vários ofícios, esse Jesus que é Deus e que hoje é o nosso Senhor, que intercede pela gente e que nós amamos tanto e que deu a vida e o sentido de vida para a gente. Então, ele é rei, ele está no reinado, ele é profeta, ele foi profeta enquanto estava aqui, ele anunciou correção para o povo, inclusive ele é do trono da linhagem de Davi, e ele é sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, ele intercede pela gente, ele apresenta a gente como sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, é rei pela linhagem de Davi e foi um grande profeta, cumprindo os 3 ofícios que, se eu não me engano, só Samuel teve, que já era uma alusão à pessoa de Jesus. Então, Jesus é o Verbo e ele tem vários tipos e figuras e alusões ao longo da Bíblia. Então, Jesus aparece como anjo do Senhor algumas vezes no Antigo Testamento, no qual esse anjo do Senhor ele é adorado e tudo dá a entender que seria Cristo ali. Então, vários textos na Bíblia e várias simbologias, desde matar o cordeiro até alguns rituais, já apontava para o que Cristo faria, e é uma figura da revelação completa que viria através de Cristo. Então, Cristo é o Messias, se eu não me engano, em grego. E ele tinha vários títulos associados a ele. E é isso, gente. Eu ia apresentar as provas, mas eu acho que o vídeo ficaria muito longo, porque existem muitas provas a respeito da existência de Jesus. E eu não queria tornar o vídeo muito longo. Então, eu vou deixar essa parte das provas da existência de Jesus para um próximo vídeo. Mas se você fica ansioso, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que fala da apologética da pessoa de Jesus, se você quiser adiantar. Mas no próximo vídeo eu falarei um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Então se inscreve no canal do Crescimentando, dá um gostei se você gostou nesse vídeo. É uma forma de retribuir pelo conteúdo que eu tenho trazido aqui gratuitamente. E é isso, gente. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.